Podcast Rural. De volta com seu podcast rural e hoje falando sobre café com o Haroldo Bonfá, economista da Faros Consultoria, que semanalmente traz para a gente avaliações e um boletim semanal do mercado do café. Haroldo Bonfá, o mercado ele tem muitas mudanças, tem muitos pontos que acaba observando, cada região do planeta busca dificultar para os concorrentes ou, de um ponto de vista diferente, busca melhorias para os consumidores. Sempre é válido alguém querer melhorar para um lado, acaba que um outro fica um pouco com problemas. Uma questão é a ambiental, com relação a desmatamento. E a Europa tem movimentado muito a respeito dessa questão. E aí entra um ponto que a gente precisa observar, o produtor rural precisa observar. O produtor rural brasileiro, ele está preparado para se adequar a essas questões ambientais. Eu já ouvi falar, por exemplo, do tal que o nosso café, que é o café regenerativo. Enfim, explica um pouco melhor, porque é algo difícil sim da gente compreender, a gente que está de fora, que não é igual você que está no dia a dia do setor do café, mas a gente precisa entender isso aí para poder, é claro, acompanhar o que está acontecendo no mundo, mudar talvez um comportamento aí na nossa casa, enfim, o produtor rural também com certeza está atento a isso. Pois é, Francis, é importantíssimo a sua colocação. No ano passado, a União Europeia se reuniu e fez uma determinação de que qualquer produto e produtos determinados, né, entre eles o café, a borracha, a madeira, carne, soja, eram 7 produtos. Com isso, eles teriam que ter um certificado que não houve desmatamento na área em que ele planta o café, né, ou o produto dele, que não houve desmatamento entre o ano de 2020, né, até o ano de 2024. E, com isso, é um processo extremamente sofisticado, com análises de satélites, de georreferenciamento, e tudo isso, a comunidade europeia estava com que intuito? De parabenizar ou de só aceitar produtos provenientes de áreas que não foram degradadas, que não foram desmatadas, né? Houve uma controvérsia muito grande se os países estariam aptos, em primeiro lugar, a ter toda essa informação, e segundo, se o país em si, se a comunidade estava aceita a isso, proposta a isso, dentro dessa visão internacional de disponibilidade. A nossa realidade é muito diferente de uma realidade, por exemplo, de uma Indonésia ou de um Vietnã. O nosso tamanho de propriedade, a nossa convivência com a natureza é diferente desses países. Isso para citar 2, nós estamos falando de toda a comunidade internacional que fornece material para a União Europeia. E com isso, vendo que tinha uma discussão muito grande que ainda não estava solucionada, foi postergada de 31 de dezembro de 24, né, para 31 de dezembro de 25. Ou seja, nós empurramos, vamos usar essa expressão, por mais um ano essa análise e esse certificado. Desculpa. E aí, com isso, antes de termos essa definição, o Brasil também se beneficiou com um volume muito grande de exportação. Houve uma antecipação de embarques, né, de pessoas que não queriam ou pagar pelo certificado ou ter um aborrecimento se o sítio, a fazenda dele está ou não dentro do processo. Ele falou assim, olha, eu vou mandar antes de chegar lá no dia 31 de dezembro, né, e com isso eu estou isento dessa discussão. Também isso foi um dos fatores que aumentou muito o volume de exportação.
gerando, inclusive, até problemas logísticos. Ficou faltando container, faltou navio, vieram navios afretados, foram feitos embarques a granel só para cobrir essa diferença, né? Essa diferença de oferta e demanda de logística. Nós não estamos falando aqui nem de preço, nem de café, né? Apenas logístico. Os preços do frete subiram muito, né? Então, tudo isso, houve sim esse movimento em 24, né, dentro de todas aquelas outras eventos que eu já mencionei anteriormente. O que temos aí de positivos? Existe sim uma preocupação com o tratamento da terra, o desmatamento, lembrando que a Europa não tem grandes florestas, desmatou tudo, eles estão pedindo que nós, o resto do mundo, se comporte, né, de uma coisa que eles deixaram de fazer isso por muitas razões. Eles tiveram muitas guerras, muitos crescimentos desordenados, etc., né? Então, agora eles estão com essa preocupação ambiental, que de uma certa maneira é muito válida. Nós temos aí que ter esse conceito de preservação, não só da nossa mata, da nossa natureza, mas a nossa legislação ambiental é tida como uma das mais rígidas, né? A área de preservação que a gente tem nas fazendas, etc., já é muito grande, né? Então, tudo isso é muito positivo e, aparentemente, o Brasil, principalmente na área de café, não vê isso como um problema e vê mais isso como uma questão de custo, né? Em que você vai ter, sim, que ter esse relatório, e esse relatório é sofisticado, como eu já disse, é feito por satélite, essas comparações, essas sobreposições, mas que, aparentemente, o mercado de café está muito, muito tranquilo, que vai, sim, atingir esse objetivo. Porém, outros países têm problemas seríssimos, e a penalização, isso é super importante, não ocorrerá no Brasil, ocorrerá com o importador, né? Ele é que é o responsável pela comprovação de que ele está comprando cafés de áreas que tenham esse certificado, tem um nome em inglês, UDR, né, que é sobre o desmatamento, o controle do desmatamento da área produtiva. O Brasil, pelo que a gente tem acompanhado, ele é um país que sempre que é desafiado acaba que consegue superar esses desafios. A tecnologia sempre é melhorada a cada dia. Nós temos aí os cafés que são acompanhados pela rastreabilidade, tem selos de garantias, né? Por exemplo, do Cerrado, denominação de origem, ou seja, tudo isso a gente já vem se preparando para algo que a gente não sabia que ia acontecer, e essas questões, como essa questão aí da União Europeia, por exemplo, para nós vai ser, não, tudo bem, a gente já está no caminho certo. Tem o Cadastro Ambiental Rural, que vem aí há muitos anos forçando o produtor rural a se adequar, a se regularizar, a cuidar da sua propriedade no que se refere à questão ambiental. Além do que, a grande maioria das propriedades rurais, nas áreas onde acontecem determinados tipos de cultivo ou de criações, ainda tem muito a crescer, sem dizer que a gente ainda tem a questão da irrigação, que dependendo da cultura pode multiplicar até por 5 a produtividade em relação àquela mesma área sendo produzida no período de chuva, né, que é o chamado sequeiro, que só depende então do período da chuva para produzir. Nós somos um país que tem a terceira safra. Então, vários desafios de anos e anos e anos que a gente vem sofrendo. Hoje, realmente, é quase que um processo de construção de uma casa, né? A gente olha para a construção, aquela coisa feia, suja, muito cimento jogado para lá, areia, enfim. Quando ela está prontinha, pintada, com todos os vidros ali da fachada limpinhos, aí é que a gente está falando, olha, agora valeu a pena aquele processo todo. E o Brasil está chegando já nessa parte de acabamento, vamos dizer assim, né, Haroldo? Não há dúvida, e lembrando que tudo isso requer muita tecnologia,
muito esforço. Claro que você tem capital, né, que você tem que investir para que faça isso. Esses desenvolvimentos genéticos são fantásticos, né? Toda essa parte de fertilizante, defensivo agrícola, tudo isso, os maquinários, são de uma evolução surpreendente e ótimo, né? E com isso se reflete, como você disse, não só na apresentação, mas em produtividade, em lucratividade, né? E você, de uma certa maneira, precisa até de menos área para você trabalhar, né? Então, você mudando o espaçamento, mudando o seu clone, colocando irrigação, colocando toda essa parte, por exemplo, painel solar, outras atividades, outras colocações, você reduz custo, aumenta a produtividade e, com isso, você tem aí um momento mais eficiente, né? Que essa, acho que é toda a preocupação aí de todos nós, né? Que trabalhamos aí nessa área agrícola, né? Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural.
Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.